Bom dia, senhores, tudo bom? Já me pediram sobre esse tema aí, né? Eu já expliquei, né, o meu ponto de vista e meu posicionamento para algumas pessoas que me pediram, né? Mas eu achei interessante gravar um vídeo falando sobre isso para apoiar no canal, porque talvez seja uma dúvida que mais gente tem, né? A penetrometria é uma coisa totalmente inútil, uma coisa que não serve para nada, né? O levantamento da informação da questão da resistência de penetração do solo. Bom, meu ponto de vista é que não é uma coisa inútil e não é um dado que não serve para nada. É lógico, todos nós sabemos que a penetrometria, o penetrômetro, ele não avalia a compactação do solo, não é esse o caso, não é isso que a gente está discutindo, né? A gente sabe que o equipamento, ele simplesmente identifica a resistência de penetração do solo. O equipamento, ele identifica a resistência de penetração do solo porque ele tem uma calibração pelo tamanho da haste que tem nele, né? Por exemplo, quando você compra o penetrômetro, ele vem com 3 tipos de haste diferentes, 3 tipos de cone diferentes, né? Então, não quer dizer que quando o penetrômetro marque, por exemplo, 2 megapascal de pressão, a raiz também não vai sentir essa pressão, tá? Porque o equipamento ele está calibrado para naquele tipo de cone, né? Ele de acordo com a pressão que é exercida no equipamento, ele fazer uma leitura de pressão. Então você vai ter medidas de pressão diferentes para cada tipo de cone ou haste que você usa, tá? Então existe uma calibração no equipamento. Existem inúmeros dados bibliográficos, né, muitos dados na literatura, né, que evidenciam, né, o possível uso do penetrômetro, tá? Muitos dados, inclusive de produtividade, né? E quando a gente utiliza a penetrometria, né, a gente consegue ver na prática, né, que se você fizer o bom uso da penetrometria, daquele dado, você consegue ter sucesso no manejo, né? Você consegue ver o lado a lado facilmente, né? Então, tipo assim, o penetrômetro ele é um dado sim que pode ser usado a campo, não avalia a compactação do solo, o penetrômetro avalia a resistência de penetração, é outra coisa. Compactação do solo ele está totalmente envolvido com porosidade da aeração, densidade do solo, né? Existe uma relação, né? Uma relação de quanto maior a densidade do solo, maior a resistência de penetração desse solo, tá? Isso é uma coisa bastante simples de você conseguir entender, né? Quando um solo ele tem muito adensamento, está muito adensado, ele é mais duro de ser perfurado, tá? O penetrômetro não simula a raiz de uma planta em nenhuma hipótese, não é isso que a gente fala, né? Mas compactação do solo é outra coisa. Você teria que usar, por exemplo, anel volumétrico, né? A coleta de amostra indeformada para você saber qual que é o nível de compactação do teu solo, quantos que você tem de macroporosidade, microporosidade, criptoporos, tá? O solo ele é dividido por vários tamanhos e tipos de poro diferentes. Microporos são os poros onde que a água está armazenada, onde o solo segura a água. Criptoporos são poros muito pequenos, né? Que seria uma água indisponível para a planta. Por quê? Porque a energia que a planta teria que fazer para drenar a água de um criptoporo, por exemplo, é muito alta e a planta não consegue exercer essa energia sobre o solo para tirar a água do criptoporo. Então, uma água indisponível. A água disponível no solo ela está entre microporo e está dentro da faixa de microporo. Macroporos são por onde acontece a infiltração de água no solo, acontece a difusão de oxigênio, a troca de gases, né? Porque a raiz ela respira, né? A vida do solo respira, depende de energia, então a respiração é consumo. Você tem consumo de oxigênio e liberação de CO2, então esse CO2 ele tem que ser tirado do solo, tem que sair do solo e tem que infiltrar oxigênio nesse solo, tá? Para você não ter um ambiente anaeróbico, para você não ter problema de falta de oxigênio no solo, respiração celular. Então a água infiltra por esse macroporo, a raiz cresce por esse macroporo, o oxigênio infiltra pelo macroporo, né? Então a água drena pelo macroporo. O que segura a água no solo são os microporos, tá? Aí você tem capacidade de campo, é quando
o solo está saturado de água, né? Capacidade de campo quando o solo está saturado de água, e ponto de murcho permanente é quando você só tem água naquele criptoporo, que é onde a água não é mais disponível para a planta, né? Então, esse intervalo entre ponto de murcho permanente e capacidade de campo a gente chama de capacidade de água disponível da planta, né? Cada tipo de solo aí, pelas suas características físicas, vai ter uma capacidade de água disponível diferente, né? Por exemplo, algumas avaliações que eu tenho feito aqui, alguns solos bastante argilosos, né? Eles podem chegar até armazenar 2,2 milímetros de água por centímetro de solo, né? Então, se você tivesse, por exemplo, um solo com 20 centímetros de profundidade, com crescimento de raiz vigoroso nesses 20 centímetros de profundidade, tu teria em torno de 40 a 45 milímetros de água disponível para a planta nesses 20 centímetros de profundidade, desde que tenha um bom desenvolvimento de raiz nessa profundidade, nessa camada, né? Isso solo bastante argiloso, solo de 60, 70% de argila. Agora, quando eu vou para um solo lá com 10% de argila, como tem muitos solos arenosos que eu trabalho, essa capacidade de água disponível aí já cai para 0,5, 0,6 milímetro por centímetro, né? Então fica bastante evidente que o solo mais arenoso, ele tem uma macroporosidade muito mais alta, tem uma microporosidade menor, uma macroporosidade muito mais alta, você tem uma capacidade de infiltração de água bastante grande, mas uma capacidade de armazenamento de água pequena, né? Então, essa capacidade de armazenamento pequena de água nesse solo arenoso tem que ser compensado com o crescimento de raiz, tá? Então, para eu atingir o mesmo patamar de disponibilidade de água de um solo argiloso para um solo arenoso, né? No solo argiloso, eu com 20 centímetros de crescimento de raiz em profundidade e vigor, para mim atingir o mesmo patamar de disponibilidade de água desse solo argiloso, eu teria que ter 60 centímetros de profundidade, né, com raiz, com bastante vigor, bastante volume de raiz no solo arenoso, para mim atingir a mesma quantidade de água disponível, tá? Solo arenoso é interessante num ponto, por quê? Porque, como eu disse, tem muita macroporosidade, né? Então você tem uma capacidade de infiltração de oxigênio muito maior, muito melhor, uma disponibilidade muito maior de oxigênio no solo arenoso do que no solo argiloso. Isso ajuda muito no crescimento de raiz em profundidade, né? Você com baixos teores de cálcio, né, você consegue ter crescimento de raiz no solo arenoso, né? Porque a saturação, a atividade do alumínio é menor. É menor não, o teor de alumínio, né, geralmente por conta da CTC e do que o solo arenoso pode disponibilizar, né, é menor, então você consegue manter teores de cálcio mais perto do adequado para o desenvolvimento de raiz no solo arenoso do que no argiloso. Daí, quando você tem alta saturação de alumínio, você já precisa de teores mais altos de cálcio, dose mais alta de gesso, de calcário, né? Então por aí, pessoal, o penetrômetro não avalia a compactação, então vocês viram que a parte de qualidade física do solo está muito envolvido com poros, né? E isso você avalia só com anel volumétrico. Porém, anel volumétrico não é uma ferramenta prática de campo, impossível você, com anel volumétrico, ter uma avaliação interessante. Você tem o índice de qualidade do solo do DRES, do VEST, né, da Embrapa, também é bastante interessante, dá para fazer no campo, é um método prático também, mas é como o penetrômetro, né? Você não vai saber qual que é a macroporosidade do solo, a microporosidade, capacidade de água disponível, né? Então, se eu estou falando que o penetrômetro é uma coisa inútil que não serve para nada, a avaliação visual, né, de qualidade do solo também, ele também não te dá informações que o anel volumétrico te dá, né? Então, o que acontece? O ideal seria você associar, né, essas três ferramentas, né? Como que eu trabalho? Por exemplo, eu trabalho com penetrometria, né? Tem que cuidar sempre a questão de umidade do solo. Isso não é uma coisa que a gente vai discutir, porque quem trabalha com penetrometria sabe que tem que cuidar da umidade do solo. Se eu estou trabalhando com penetrometria sem entender a capacidade de campo do solo, sem cuidar da umidade do solo, eu estou fazendo errado. Então aquilo ali realmente não serve para nada para mim, né? Você tem que ter... Eu, por exemplo, tenho sensor de umidade do solo, né? Então eu tenho penetrômetro, mas eu tenho sensor de umidade do solo. Eu sei exatamente com quantos por cento de umidade está o solo quando estou medindo, compactação, avaliando a resistência de penetração com o penetrômetro, tá? Então não estou fazendo nada no grito. E o que acontece? Eu trabalho com uma malha amostral bastante densa, de 0,2 hectares, 0,25 hectare por grid. Ou seja, a cada 40 metros eu tenho um ponto que eu vou fazer uma leitura
com o penetrômetro. Eu faço uma triangulação naquele ponto, eu não faço só uma leitura de resistência de penetração. Naquele ponto ali que o GPS me manda fazer uma leitura, eu faço uma triangulação, eu faço pelo menos 3 pontos, né, ao redor daquele, 3, 4 pontos ao redor daquele, que um valida a leitura do outro, tá? Então, dessa forma, a cada 50, 60 metros eu tenho 3 ou 4 leituras pelo menos, né, com grit de 0,25 hectare, uma malha bastante densa, e eu consigo pegar uma boa flutuação da resistência de penetração do solo dentro de um talhão. Com isso, com esse dado, eu gero um mapa, né, um mapa de resistência de penetração do solo. Com esse mapa, eu gero pontos de GPS que eu consigo ir exatamente nos lugares, nas zonas de manejo onde eu tenho maior resistência de penetração e onde eu tenho menor resistência de penetração. Nessas zonas de manejo de maior resistência de penetração, eu faço estratificação com anel volumétrico, tá? Para avaliar a capacidade de água disponível, macro, micro, mesoporosidade, tá? Então eu faço trabalho com anel volumétrico naquela zona de manejo, também com repetição. Não vou lá, faço só uma estratificação com anel volumétrico. A gente vai lá e faz uma repetição dentro daquela zona de manejo, né? A gente divide a área basicamente em 3 lugares: resistência de penetração alta, média e baixa, né? Então, dentro de cada situação dessa, a gente vai lá, faz a estratificação com anel volumétrico, com repetição, avalia a capacidade de água disponível, né? E como no trabalho da gente, a gente trabalha com a consultoria também na parte biológica do solo, a gente, quando a soja está estabelecida na área, né? Geralmente a gente prefere fazer essa avaliação quando a soja está em estágio reprodutivo, né? Para frente de R2, né? R3, que a gente já também trabalha com uma avaliação foliar, né? Uma análise foliar, DRIS. A gente já também com uma moto, né? A gente se desloca dentro da área, faz a avaliação do DRESS, que é possível ser feito com uma pá de corte, né? Dentro dessa zona de manejo, essa zona de manejo de alta resistência de penetração, como é que está o IQS desse solo, o índice de qualidade do solo, da zona média, da zona de baixa resistência de penetração. Então você vê que a gente usa o penetrômetro, mas a gente usa outras ferramentas e tudo aquilo ali vai juntando e gerando dados para a gente ter um diagnóstico da área, para a gente recomendar um manejo decente. E também, né, a gente vai fazendo avaliações de nematóide, a gente trabalha muito com nematóide, trabalha com nematóide, fungo de solo, então a gente já aproveita essa avaliação, né, de nematóide, fungo de solo, análise foliar para fazer o DRESS também, né? Então você consegue ter, né, uma avaliação interessante. Dá para ser feito na prática, dá para fazer bastante área desse jeito, tá? Precisa só ter organização, né? Organização e só organização de fazer as coisas certinho, mas a gente usa o penetrômetro. O penetrômetro é a primeira coisa que direciona as outras coletas para a gente, tá? O que eu poderia associar, né? Penetrômetro, nessa ideia de manejo, ela está igual a imagem satelital para coleta de solo, tá? A gente trabalha com imagem satelital, interpolação de imagens de vários anos, para a gente fazer direcionamento de ponto de coleta de solo. A gente trabalha com zona de manejo, tá? Zona de manejo de no máximo 15 hectares. Dentro dessa zona de manejo de 15 hectares eu tenho um ponto de coleta a cada 50 metros de solo, tá? Então eu faço uma análise composta por zona de manejo e quem me manda, quem que me dá a informação de formação de zona de manejo é a imagem satelital, tá? Então, eu falar que o penetrômetro não serve para nada, eu não vou estar sendo profissional. Inclusive, um dos maiores profissionais brasileiros que trabalham com qualidade física do solo, com manejo de compactação do solo, um dos maiores pesquisadores do Brasil é o professor Cássio Tormena, e ele tem pesquisas, né, científicas mostrando o uso do penetrometria como uma alternativa de levantamento de dados, né, ferramenta de manejo, tá? Se ele diz que pode, então, quem sou eu para falar que não? Então, a imagem satelital, né, no caso, ela vai me direcionar a coleta para as zonas de manejo, né? A partir da coleta do solo que eu vou gerar meus mapas de taxa variável de potássio, calcário e gesso. Não é a imagem satelital que vai me falar a dose do calcário. A imagem satelital só vai me auxiliar a coletar o solo no lugar certo. Não é o penetrômetro que vai me falar que tipo de manejo que eu tenho que ter. O penetrômetro, ele vai me ajudar a identificar as zonas de manejo da área, onde você tem alta resistência de penetração, para você fazer a tua investigação científica naquele local,
para ver que tipo de manejo que tem que ser tomado, tá? E outra coisa que eu falo, pessoal, quando a gente trabalha com campo, a gente tem que ser bastante prático. E sendo bastante prático, a gente precisa o quê? É melhor você ter uma informação prática que não é tão precisa do que você não ter nada, tá? Não estou falando que você tem que excluir o DRES e o anel volumétrico do manejo e ficar só com o penetrômetro. Mas estou falando assim, entre não fazer nada e ter só o penetrômetro, melhor ter o penetrômetro do que não fazer nada, tá? Melhor você ter uma informação bosta do que você não ter nenhuma informação, tá? Porque só com a informação bosta você já consegue ser assertivo no manejo, tá? Estou falando de experiência prática minha, tá? De aumento de produtividade em áreas só com o uso da informação da penetrometria, tá? Depois a gente conseguiu organizar mais o trabalho e profissionalizar mais a questão do anel volumétrico e do DRES. Mas inicialmente a gente trabalhava só com o penetrômetro, eu falo para você, a gente não errava, né? Quando eu falava para o produtor, tem que fazer esse manejo aqui, e nesse lado deixa sem fazer o manejo, você via muito mais vigor de crescimento numa planta, desenvolvimento de raiz, você via uma planta com 2, 3 nó mais produtivo no ciclo. Então, está funcionando, tá? Então é só isso aí, pessoal, tá bom? Grande abraço, até mais.